Graça e paz, irmãos. Amém? Boa tarde para você que está aí da sua casa, nos acompanhando aqui no nosso culto. Que você possa ser grandemente abençoado nessa tarde de domingo e que você possa escutar a voz de Deus. Amém? Nós vamos começar esse culto louvando ao Senhor com uma canção linda, profunda, que se chama Diz. O que o Senhor tem dito a respeito de você? O que você tem ouvido a respeito da voz de Deus? Que nessa tarde você possa escutar claramente a verdade de Deus sobre você. Amém? Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que
somos amados, que somos fortes quando somos fracos, porque a nossa força vem do Senhor, que somos salvos, que somos remidos no sangue de Cristo Jesus, quando aceitamos e cremos que Ele é Salvador e Senhor das nossas vidas, que somos filhos amados, que o Senhor tem amor e prazer nas nossas vidas. Só o Senhor, Pai, que o Senhor nos ama incondicionalmente, que o Senhor nos ama individualmente, que cada um de nós tem o seu valor, cada um de nós é especial. Muito obrigado, porque a Tua palavra é repleta de coisas que falam a nosso respeito, que o Senhor fala a nosso respeito. Muito obrigado, Senhor. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? A palavra de Deus está repleta de coisas que o Senhor diz a nosso respeito. Leia a palavra, estude a palavra, ouça a palavra, cante louvores ao Senhor e esteja atento ao que a voz dele tem para dizer para você. E mais uma vez o Senhor com certeza vai falar com você através do nosso pastor Adriano agora, que vai trazer uma palavra abençoada para a tua vida. Deus abençoe você. Saudades de todo mundo nós estamos? Sim. Saudade da igreja? Saudade dos irmãos queridos? Saudade de estarmos todos juntos, de poder dar aquele abraço, mas que o Senhor possa abraçar cada um de vocês, em nome de Jesus. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Boa tarde, irmãos. Graça e paz. Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez para poder compartilhar junto com os irmãos desse momento especial de culto, de adoração ao Senhor. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 5. Vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus, na perspectiva de dependência, né? Do quão é importante a gente não só ter um conceito definido de dependência, mas sobre todas as coisas a gente viver na prática essa dependência de Deus. Então, o Evangelho de João, capítulo 5, os versos de 1 a 9. Vou esperar você abrir. Evangelho de João, capítulo 5, versos de 1 a 9, dizem assim: Passado essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou descer, outro desce antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Então, até aí, a gente precisa pensar um pouco sobre dependência, olhar algumas perspectivas a respeito disso. Mas eu quero colocar algumas coisas ou fazer algumas considerações
primárias a você. Primeiro, esse fato está acontecendo no Templo de Jerusalém e nas suas cercanias. Então, o fato que está acontecendo aqui é no Templo de Jerusalém e nas cercanias do templo. 2. O Templo de Jerusalém tinha 12 portas, e uma delas era justamente a Porta das Ovelhas. A Porta das Ovelhas, conforme citado na Bíblia Sagrada, é uma localidade ao norte de Jerusalém, por onde as ovelhas eram introduzidas para o sacrifício por ocasião da Páscoa. Então, por isso que levava esse nome, Porta das Ovelhas. Só que junto à Porta das Ovelhas, uma terceira consideração, tem um tanque chamado Betesda, que traduzido quer dizer Casa de Misericórdia. Então, o que a gente pode dizer, né, da história que nós temos ali, é que havia uma história, ainda que não esteja isso relatado nos melhores manuscritos, que um anjo descia em determinado momento e agitava as águas. E o primeiro que entrasse ali era curado. Então, o fato é que as coisas deveriam acontecer, senão isso aqui não estava relatado na Bíblia. Não vou levar a discussão, a questão do anjo, não quero entrar nesse detalhe. Não é isso que nos é relevante nesse momento, o fato é que está aqui na Bíblia, e dessa forma nós vamos considerar a situação. Dadas essas informações, vamos direto ao fato que ali ocorre, a situação que está acontecendo e que nos é interessante. Então nós temos um tanque que traz cura a uma única pessoa quando as águas desse movimento. Então nós traz cura a uma única pessoa, né, havendo movimentação da água. Dentre os muitos que ali estão, tem um homem que há 38 anos se encontra enfermo e mais uma multidão de outros enfermos, fora aqueles que acompanhavam os doentes para os ajudar a chegar ali e também para alcançar o seu milagre, colocar eles dentro do tanque. Então tem muita gente ali. E multidão na Bíblia não é como a gente pensa aí, uma centena, 2 centenas de pessoas. Não, multidão ali é uma questão de 1000 ou mais de 1000, né? Em algumas ocasiões 3, 5 mil. É assim que a Bíblia descreve multidão para a gente, ou seja, tem muita gente no lugar, muita, e isso aqui é tremendamente relevante para aquilo que nós vamos pensar sobre dependência. Tem muita gente ali. Eu quero fazer 2 perguntas para você, ou uma que está no mesmo sentido. O que você entende de dependência de Deus? O que você entende como dependência de Deus, ou o que é dependência de Deus? Como você poderia me descrever o que é depender de Deus para você? Como você pode me descrever? Se você fosse, se eu pedisse para você, escreva aí 3 ou 4 linhas sobre o que é depender de Deus para você, na sua visão, no seu pensamento, na sua forma de ser, né? O que é depender de Deus? Como que você ia descrever isso? E isso é muito importante a gente pensar, e nós estarmos pensando. Esses dias eu encontrei com um irmão da igreja, num determinado local, e nós conversamos um pouquinho a respeito sobre depender de Deus, né? Bem, esse sujeito, ao responder uma pergunta de Jesus, ele dá uma ideia do que não é depender de Deus. Então, Jesus faz uma pergunta para esse homem que está ali há 38 anos. E a resposta dele é uma resposta do que não é depender de Deus. Dá uma olhada no versos 6 e 7. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então ele dá aí uma ideia do que não é dependência, né?
precisamos definir duas coisas. Uma delas são as coisas que eu e você realizamos costumeiramente. Nossas atividades laborais, as tarefas realizadas no dia a dia, que eu e você não enxergamos como milagres. Então, todos os dias nós estamos fazendo um monte de coisa e nós não enxergamos essas coisas como milagres. Achamos que são os nossos feitos. Aquilo que eu e você fazemos costumeiramente todos os dias, nós não conseguimos enxergar isso como milagre. As nossas tarefas, a nossa atividade de trabalho, a gente não enxerga como milagre. A gente enxerga como as nossas atividades ou como nossos feitos. Eu vejo isso como milagre. O milagre não é você fazer, mas a capacidade que lhe foi dada para fazer. Então o milagre está aí presente nas coisas que nós fazemos, porém não de fato na atividade, mas na capacidade que nos foi dada para poder fazer aquilo. Agora, a outra coisa é o milagre da forma como nós estamos vendo aqui. É algo inteiramente sobrenatural. Um anjo que move as águas de um tanque e cura qualquer pessoa de qualquer enfermidade. Então, o primeiro que descia ali, ele era curado, não importa a sua enfermidade, tanto que tinha muita gente lá com as enfermidades que são descritas aqui na Bíblia, das mais variadas, e o primeiro que descia era curado. Então, isso é um milagre de forma sobrenatural. Bem, se essa situação é sobrenatural, então ela não depende da ajuda humana. Porque o sobrenatural nunca dependeu da ajuda humana. Não tem lógica alguém ter que dar a sua contribuição para que haja uma cura, um milagre, porque é sobrenatural. Não tem lógica isso. Mas eu e você pensamos como esse sujeito que está lá há 38 anos. Nosso milagre depende de Deus, vírgula, mas também de algo que precisamos fazer. Então nós temos que dar uma contribuição para o milagre. E aí eu digo para você que isso não é depender de Deus. Isso aqui não é depender de Deus. Depender de Deus também não é achar que tem um lugar específico para as coisas acontecerem. O milagre está com Deus, em suas mãos. E Deus não está preso a recintos. Deus não está preso a recintos. Então, depender de Deus não é ir aqui ou ali, mas o estar na presença dele. E isso tem a ver com vida diária, todos os momentos, em todos os lugares. Então, não é num lugar específico que Deus vai curar. Mas muitas vezes nós temos visão dessa forma. A gente dá, na realidade, no tempo que nós estamos vivendo, um valor tremendamente para templo, nesse sentido. O milagre não está preso, Deus não está preso. Ele faz onde Ele quer. Depender de Deus também não é achar que alguém fará um milagre por nós. Esse homem achava que precisava de alguém que o colocasse dentro do tanque na hora certa. Então, de quem ele dependia? De alguém como ele. Isso é muito estranho quando eu penso em milagre como algo sobrenatural. Talvez você ache que depender de Deus é depender de alguém que faça algo por você. Isso não é verdade. Não dependemos de pessoas. Elas, no máximo, podem ser instrumentos nas mãos de Deus para nos ajudar. Mas nossa dependência precisa ser de Deus. Então nós temos uma visão de dependência muito terrena. Nós temos uma visão de dependência de Deus muito terrena. E nós precisamos ter uma visão de dependência celestial. Exatamente isso que Cristo vem demonstrar. Dependência de Deus não no plano que nós estamos vivendo, ainda que as coisas acontecem nesse plano, mas dependência de Deus no plano espiritual, naquilo que Deus está fazendo no seu plano celestial também. Então eu olho para esse texto e aprendo algumas coisas sobre dependência de Deus, porque até agora eu mostrei para você o que não é dependência de Deus. Mas ao olhar para o texto eu consigo encontrar algumas coisas
que falam sobre dependência de Deus e posso aprender. Então, primeiro, depender de Deus é entender que Ele te vê no meio da multidão. Se você não tiver isso com você, se você não compreender isso, você não sabe o que é dependência. Olha o versículo 3, João 5, versículo 3. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo. Eu vou parar por aí. Então tem uma multidão e Jesus vê o homem que estava ali há 38 anos. Então, semana passada, na mensagem da semana passada, eu falei algo muito importante com vocês. Nós tomamos uma decisão de nos convertermos, você se lembra disso? De deixarmos o caminho mau e agora caminharmos na direção de Deus. Então, eu deixei o caminho mau e agora eu estou caminhando na direção de Deus. Isso aqui é conversão, mudança de direção dos rumos da minha vida. Então, você agora está andando com Deus, na direção dele, e tudo na sua vida precisa ter Deus, precisa convergir para ele. Mas aí você chega nesse ponto, o da dependência total e irrestrita dele. Se você não compreender que ele te vê em qualquer lugar na multidão, você não sabe o que é depender dele. Se você não compreender isso, que Deus distingue você no meio de qualquer multidão, você não sabe o que é depender dele. O Salmo 5, versos de 1 a 3 diz assim: escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemer, atenta para o meu grito de socorro, meu Rei e meu Deus, pois é a ti que imploro. De manhã, ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Então, isso aqui é o Salmo 5, 1, 3, dizendo que nós fazemos oração ao Senhor e aguardamos nele com esperança. Ou seja, eu espero. É Ele quem vai fazer alguma coisa. Deus distingue você de qualquer outro dos 7,8 bilhões de pessoas no mundo. Você é singular e único na face da terra. Então isso é uma visão celestial, divina. Como que a gente prova isso? Né? Não precisava provar nada, mas a própria Bíblia está dizendo. Então você pega o Salmo 139, Salmo 139, verso 13 a 16 diz assim: tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de um modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes que qualquer deles existisse. Querido, é fato. Deus fez você. Ele formou o teu embrião. Então, quando Deus fez isso, Deus fez você com características e marcas que nenhuma outra pessoa tem, nem os gêmeos são iguais. Então já falei várias vezes, coisas que você já está careca de ouvir, né? No sentido de que a unha das pessoas é diferente, batimento cardíaco é diferente, essa bolinha preta do olho que chama íris é diferente. Cara, tem um monte de coisas na nossa vida, esmalte do dente, um monte de coisas que são diferentes um dos outros.
Porque foi Deus quem fez. E eu preciso entender que Deus me fez de um modo singular e que em qualquer lugar que Ele olhar, Ele vai me distinguir. Ele sabe quem eu sou. Jesus chega num lugar e consegue distinguir um sujeito que está lá há 38 anos, ainda que tenha lá uma multidão de pessoas. Deus te conhece, meu amado. Ele te vê e te distingue em qualquer lugar. Ele te vê nesse momento. Ele contempla as suas necessidades. Ele sabe de todas as coisas. Isso é fato. Então, que fique esse primeiro ponto desse texto. Depender de Deus é entender que Ele te vê no meio da multidão. Pode ser a multidão que for. Pode ser os 7,8 bilhões de pessoas que nós temos no mundo hoje. Ele vai distinguir você. Segundo, depender de Deus é entender que tem um tempo para as coisas acontecerem. A Bíblia diz assim em Eclesiastes capítulo 3, verso 1. Para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Então é a Bíblia que está dizendo, sou eu. Que tem uma ocasião para tudo e um tempo para cada propósito debaixo do céu. A sua vida é um propósito de Deus. Então, se a Bíblia diz que há um tempo certo para tudo o que acontece, eu preciso saber esperar. Eu não sei se você prestou atenção na pergunta de Jesus e na resposta do paralítico. Você prestou atenção na pergunta de Jesus e na resposta do paralítico? Volto aí no verso 6. Jesus vendo o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce o outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se levantou e se viu curado. Tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Jesus Jesus chega ali e faz uma pergunta se ele quer ser curado. Qual é a resposta lógica para isso? Eu quero. Mas foi isso que ele respondeu? Não. É igualzinho eu e você. Nós nunca respondemos o que de fato nos é perguntado. Jesus não questionou a falta de fé dele. Não questionou o pessimismo dele de não ter uma outra pessoa para colocar ele lá dentro. Não questionou se ele sabia ou não com quem ele estava falando. Tudo indica que ele não sabia quem era Jesus, que ele era o Senhor, que ele fazia milagre. Ele não sabia nada disso. Jesus não questionou isso com ele. Jesus simplesmente fez o quê? Curou. O tempo de Deus não é o nosso tempo. No tempo de Deus, tudo acontece porque Ele assim o quer. Jesus chegou ali com esse propósito: curar aquele homem. É o tempo. Ele não precisou descer lá dentro do tanque. Ele foi curado fora do tanque. Você já deve ter ouvido outras mensagens a respeito disso. Porque é o tempo de Deus. E Ele faz como Ele quer dentro do tempo dele. Então eu quero que você ande comigo um pouquinho aí no Evangelho de João. Vai no capítulo 11. João 11. É um texto muito conhecido de vocês e que também vai falar da mesma coisa sobre o tempo. Numa enfermidade, numa cura. João capítulo 11. É a questão com Lázaro. Vamos pegar os versos de 1 a 6. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e Marta, sua irmã. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Maria
e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Então Jesus recebeu a notícia que Lázaro estava doente, e muito doente. Ficou 2 dias ainda no lugar onde ele estava. Se você recebe uma notícia dessa, você vai correndo. Aí Jesus ficou ali. Vai no versículo 17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Então Jesus ficou 2 e levou mais 2 para chegar lá. É o que dá a entender. Eu sei que quando Jesus chega lá, fazia 4 dias que ele estava morto. Versículo 39 até o 44. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Maria, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verá a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhe ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Como que a gente pensa em tempo, querido? Porque dependência vai passar pelo tempo de Deus. E Jesus chegou lá quando as coisas de fato precisavam acontecer. Isso é um fato. É disso que nós estamos falando, de dependência. No plano humano, as coisas podem não ter mais jeito. Ouça bem isso. No plano humano, as coisas podem não ter mais jeito, estarem perdidas e até mortas. Mas o Senhor é poderoso para trazer vida, para restaurar, para transformar, para curar, mas nós precisamos depender dele. Porque dependência tem tudo a ver com o tempo dele. Então nós já temos 2 situações que nós fazemos um destaque aqui. Depender de Deus é entender que Ele te vê no meio da multidão. Segunda, depender de Deus é entender que tem um tempo certo para as coisas acontecerem, e esse tempo é de Deus. Acalma o seu coração, meu irmão. Acalma o seu coração, minha irmã. E aprenda o que é depender de Deus. Mas uma terceira situação. Depender de Deus é ouvir o que Ele fala e dar uma resposta coerente. Porque se eu não tenho uma relação com Deus, eu sempre vou estar dando as respostas erradas. Eu não sei se você está entendendo, mas dependência do ponto de vista ou do plano divino é muito diferente do nosso plano. Então, se eu olhar para o nosso plano, eu não dou as respostas coerentes para Deus. Porque o plano dele é divino, é diferente. Então, eu preciso estar inserido dentro desse plano, para que, ouvindo o que Deus está falando, eu responda não segundo um cidadão da terra, ou segundo as coisas da terra que nós julgamos ser as corretas, mas segundo as coisas espirituais. A Bíblia diz que nós precisamos ser espirituais. E as nossas respostas precisam ser espirituais. Então, o sujeito aqui, Jesus faz uma pergunta para ele e ele dá uma resposta totalmente fora. Porque Jesus perguntou para ele se ele queria ser curado. É o que ele está perguntando no versículo 6. E ele responde com uma visão, porque ser curado é um milagre. Está no plano divino. Dessa forma aqui é milagre. Não tem intervenção de pessoas da terra. É milagre. Nós estamos falando de milagre. Então a resposta dele deveria ser: eu quero. Mas ele responde para Jesus conforme a interpretação humana, conforme a dependência do plano humano. Eu não tenho ninguém que me coloca lá dentro. Essa é a resposta. Então há uma divergência aqui.
de coisas espirituais e coisas terrenas. Então, depender de Deus é ouvir o que Ele fala, é estar no plano dEle, ouvindo, vivendo, andando com Ele e dar uma resposta às perguntas que Ele nos faz de forma coerente. Ou das situações que se apresentam na nossa vida, darmos uma resposta coerente para aquilo. Ainda que esse homem não fez isso, e mesmo assim Jesus o curou, haverão momentos que Deus falará com você e lhe fará perguntas, e as suas respostas precisam ser coerentes. Deus vai nos colocar em situações, queridos, que a nossa resposta não pode ser terrena, precisa ser espiritual. Foi muito bacana, porque esse irmão que eu estava falando a respeito de dependência, eu encontrei com ele na rua. E olha o que ele fez. Ele tinha que resolver uma situação, tinha tentado por 2 meios, não tinha conseguido. E aí eu tinha vivido uma situação, eu saí para resolver uma coisa, no meio do caminho voltei para casa para ter que pegar essa bendita dessa máscara aí que a gente precisa usar. Voltei, falei com outra pessoa e esse irmão já estava ali há algum tempo. E eu parei e o vi. Quando eu passei, eu vi. Ele estava num lugar, eu passei, eu olhei de relance e vi ele. E a gente começou a conversar. E sabe o que esse irmão tinha dito para mim? Ele veio falar para mim assim: Adriano, olha, essa situação assim, assim, assado. E nós pensamos. E aí eu lembrei de um outro irmão e a gente direcionou a situação dele. E eu acredito que resolveu. Porque eu falei, ó, se você não resolver, você me liga de novo e nós vamos ver o que nós vamos fazer. E ele falou que ele tinha falado assim: Deus, eu vou ficar aqui até o Senhor mandar alguém para falar comigo como que eu vou resolver isso. Isso é dependência. É falar assim, eu saio do plano que eu acho que tem que ser, como as coisas, ele já tinha ligado, ele já tinha ido num lugar, eu vou sair disso aqui. Eu só fui instrumento, querido, eu não faço milagre. Só isso. Mas isso é dependência. É dizer para Deus, Deus, eu não tenho alternativas para isso. E essa é a resposta que eu estou te dando. Eu dependo do Senhor. Então, ainda que esse homem não fez isso, e mesmo assim Jesus o curou, haverá momentos que Deus falará com você. Lhe fará perguntas. E suas respostas precisarão ser coerentes. E quando eu digo fazer perguntas, Deus vai criar situações ou permitir situações que você dê uma resposta que seja na direção dele. Quando eu entendo dependência, quando eu vivo dependência, eu consigo ouvir a voz de Deus e sei dar as respostas certas. Eu sei o que pedir. Se Deus nos desse a oportunidade de pedir coisas para Ele, nesse momento que nós estamos passando, momento delicado para todo mundo. Se Deus te desse a oportunidade de pedir coisas para Ele, nesse momento difícil que todos nós estamos passando, tá? O que você pediria? Talvez você está desempregado. Talvez você está com as suas contas atrasadas. Talvez você está vivendo uma situação que você fala, meu Deus, como que eu vou resolver isso aqui? Como que eu vou resolver aquilo ali? Como que vai fazer? E Deus chegou na situação e deu oportunidade para você, que você é um servo dele, e ele te deu oportunidade para você pedir para ele. O que você ia pedir? É o último texto que nós vamos ler. É o texto de 2 Crônicas, capítulo 1. 2 Crônicas, capítulo 1. Pode abrir lá. 2 Crônicas, capítulo 1. Verso 7. 2 Crônicas, capítulo 1, verso 7. Deixa eu só confirmar, porque eu coloquei aqui no meu esboço. Só quero confirmar se é isso mesmo. Isso mesmo. Naquela noite, apareceu a Salomão, Deus apareceu a Salomão e lhe disse:
peça-me o que quiser e eu lhe darei. Olha isso. Peça o que você... Deus apareceu para o rei Salomão e falou, peça o que você quiser e eu vou te dar. E Salomão está vivendo aqui o melhor momento dele com Deus, querido. É muito triste saber como termina a história desse homem. Mas aqui ele está vivendo o melhor da vida dele com Deus. Salomão respondeu, tu foste muito bondoso para com o meu pai Davi, e me fizeste rei em seu lugar. Agora, Senhor Deus, que se confirme a tua promessa a meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa liderar essa nação. Pois quem pode governar este teu grande povo? Então ele pediu a Deus sabedoria para governar e dirigir o povo. Seria isso que você pediria a Deus nesse momento difícil que você está vivendo? Olha a resposta de Deus. Deus disse a Salomão, já que esse é o desejo de seu coração, e você não pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual o fiz rei. Você receberá o que pediu, mas também lhe darei riquezas, bens e honra, como nenhum rei antes de você teve e nenhum depois de você terá. O cara não pediu riqueza, ele não pediu honra, ele não pediu vida longa e ele ainda não pediu a morte de seus inimigos. Talvez alguns de nós estaríamos aí, né? Senhor, dá uma eliminada nessa galera que dá uma lista para Deus. Somos nós, infelizmente. Ele não pediu isso. Então veja que Deus coloca a nossa vida em contextos e o que Ele espera é que a gente dependa dEle. Então sabedoria é dependência de Deus. Porque essa sabedoria que nós estamos falando é o que a Bíblia diz, é sabedoria dos céus. Não é sabedoria do mundo. Então depender de Deus é ouvir o que Ele fala e dar uma resposta coerente. Então Ele pode fazer pergunta para você sobre o que você está precisando, sobre o que você quer. Mas Ele também pode colocar você numa situação que você, de igual forma, vai ter que dar uma resposta para Ele. E depender dEle sempre vai ser o melhor. E depender dEle de forma irrestrita. Você não colocar condições para depender de Deus. Não querer dizer para Deus, Deus, eu faço isso, eu vivo para o Senhor, mas. Não tenho mas. O que tem é aquela coisa de dizer, Senhor, eu quero viver para Ti. E eu quero depender do Senhor. Eu posso apresentar a minha vida como ela está, nenhum problema. Mas eu não posso condicionar a minha vida à dependência de Deus, não. A dependência vem antes. Senhor, eu não quero mais viver assim. Eu agora quero viver porque eu me converti. Eu deixei o mau caminho e eu estou caminhando na tua direção. E eu quero viver na tua dependência. E eu preciso da tua resposta. Eu preciso da tua orientação. Eu preciso da tua direção. Eu vou fazer a minha oração de manhã, como diz o salmista. E vou aguardar a tua resposta. Querido, isso é depender de Deus. Então eu mostrei para você o que não é depender de Deus, nesse texto, e mostrei para você o que é depender de Deus. Eu espero que essa mensagem possa te ajudar nesse momento. Eu espero que essa mensagem possa te abençoar como tem abençoado a minha vida. Antes da gente orar, nós vamos ouvir uma canção e depois nós vamos orar. Amém?
cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando, enfim, tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Descansar em mim. Descansa em mim. Descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Vamos orar, queridos. Ó Deus querido, nós te louvamos e te agradecemos. Como diz essa canção, é meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Dependência é isso. Dependência não é fardo. Dependência não é ficar agoniado, esperando quando é que as coisas vão acontecer. Quando é que as coisas vão se resolver. Quando é que a resposta vai chegar. Dependência é descanso. Porque o trabalho é teu. O Senhor nos chama a descansar em Ti. Meu Pai, que a gente possa aprender a depender do Senhor de forma total, completa, ampla, plena. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a depender de Ti. Porque isso é o que nós temos de melhor para essa nossa vida curta que nós passamos aqui. Ensina-nos a depender do Senhor. Eu quero entregar a minha vida, a vida dos meus irmãos nesse momento que estão orando junto, que ouviram essa mensagem, que o Senhor esteja assim nos ensinando. Que o Senhor esteja trazendo descanso ao nosso coração, que há um tempo determinado para todas as coisas acontecerem. E depender do Senhor e esperar no Senhor é compreender que o Senhor nos enxerga. Nós somos distintos. O Senhor nos enxerga em qualquer lugar, em qualquer momento, mesmo que haja uma multidão. Então o Senhor nesse momento contempla de forma particular, singular, cada um de nós. E cada situação que estamos vivendo nesse momento. Ó Senhor, que possamos ouvir
o que o Senhor está nos falando e que possamos dar uma resposta coerente com a tua fala. Uma resposta de eu escolho depender do Senhor. Assim nós te louvamos e te agradecemos. No nome santo do teu Filho Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, amados. Fiquem na paz.